Aqui, nessa apresentação, nós temos um roteiro dos pontos que serão abordados nessa apresentação. Vamos iniciar. Aqui estamos na tela do AutoCAD e nós iniciamos o desenho clicando nesse botão. Então agora estamos na tela gráfica. Vejam que essa tela gráfica ela apresenta menus num formato de cores escuro, apresenta a tela gráfica em fundo escuro também. Em alguns casos é interessante que o menu esteja em cores claras, isso depende da preferência do usuário, ou em outros casos que o fundo do desenho também esteja em cores claras. É muito interessante que esse fundo da parte gráfica esteja em branco quando nós desejamos copiar e colar desenhos daqui do AutoCAD para outros softwares, como um editor de texto, por exemplo. Então nós temos aqui a apresentação do menu em cores escuras. É interessante que, dependendo da preferência do usuário, então que o menu tenha uma cor clara. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito no centro da tela, selecionar opções. Botão direito no centro da tela, selecionar opções. No menu opções, nós vamos na aba exibir e selecionamos esquema de cores leve. Na aba exibir, que é essa aqui, nós vamos aqui em esquema de cores e selecionamos leve. Então podemos clicar aqui em aplicar. Então nós vemos o menu aqui atrás no esquema de cor mais claro. Também é interessante, em muitos casos, que a área de trabalho onde a gente está executando o desenho seja branco. Isso facilita a gente recortar o desenho da tela do AutoCAD e colar em um outro documento, num relatório, num TCC, por exemplo, no Word. Então, como podemos fazer para trocar a cor da área de trabalho? Nós vamos clicar novamente com o botão direito no centro da tela e clicar novamente em opções. Botão direito no centro da tela, opções. Agora vamos para a aba exibir e selecionamos o botão cores. A aba exibir já está selecionada, botão cores. Agora nós vamos selecionar espaço de modelo 2D, plano de fundo e então selecionamos a cor branco. Aqui está espaço de modelo 2D, plano de fundo, cor branco. Veja que aqui ainda temos outras opções, vários elementos que podem ser customizados. Nós não vamos entrar nesse aspecto agora, mas cada usuário pode ajustar o software às suas próprias preferências. Então, clicamos aqui em aplicar e fechar e em OK. Podemos ver que a tela de fundo já está branca. Vocês podem perceber que o meu cursor na tela ele está ocupando toda a área de modelagem, toda a área do desenho. O tamanho desse cursor também pode ser ajustado. Então, para ajustar o tamanho do cursor, novamente com o botão direito no centro da tela e em opções, centro da tela com o botão direito, clica em opções. Na aba exibir, nós vamos até tamanho do cursor de mira. A aba exibir já está selecionada. Tamanho do cursor de mira, nós podemos regular esse tamanho aqui. OK. Veja agora que o cursor ficou
pequeno. Cada desenhista pode adequar o tamanho do cursor à sua forma de trabalho. Eu prefiro trabalhar com o cursor inteiro. Outra coisa muito interessante a ser observada é a questão da gravação automática. Quando estamos trabalhando no AutoCAD, gerando desenhos, muitas das vezes ficamos distraídos com o próprio desenho e acabamos esquecendo de salvar o desenho regularmente. O fato de não salvar o desenho regularmente, em alguns casos, pode gerar a perda do trabalho realizado, seja por queda de energia, seja por falta de bateria no notebook ou algum outro problema que o computador venha a desligar. Então, para evitar esse problema, nós temos esse recurso de gravação automática, onde nós vamos clicar com o botão direito no centro da tela e vamos até a aba Abrir e Salvar. Botão direito no centro da tela, Opções. Aí nós temos a aba aqui, Abrir e Salvar. Nessa aba Abrir e Salvar, nós temos aqui esse quadro de precauções com a segurança do arquivo. E nós podemos clicar aqui para ativar a gravação automática. Além disso, você pode também ajustar o tempo em minutos entre cada uma das gravações. Se eu colocar 10 aqui, significa que de cada 10 minutos de trabalho, o software automaticamente vai criar uma cópia de backup a cada gravação, porque eu ajustei aqui para ligado. Esse tempo de gravação cada um pode ajustar conforme a sua necessidade. Se você ajusta um tempo muito curto, 5 minutos, por exemplo, a cada 5 minutos você está trabalhando, ele trava todo o processo do AutoCAD e vai gravar o arquivo. Então, um tempo muito curto acaba atrapalhando, em alguns casos pode até irritar quando você está trabalhando e o tempo é muito curto. Se você colocar o tempo muito longo, de cada 1 hora, por exemplo, você pode perder o trabalho de 1 hora. Então é interessante que cada um, conforme for trabalhando, vá se acostumando e descobrindo o valor ideal para si e ajustando esse tempo de minuto entre as gravações. Isso quer dizer então que, como eu setei aqui 15 minutos, a cada 15 minutos de trabalho ele vai criar um arquivo de segurança no meu diretório, no mesmo diretório onde eu estou gravando este desenho. Na sequência, eu vou mostrar a barra de personalização. Essa barra de personalização, ela fica no cantinho aqui do computador, onde estão essas 3 barrinhas horizontais. Aqui. Você clicando nessa barrinha, você abre ou fecha esse menu, onde aqui você tem uma série de opções. E você pode selecionar todos. Conforme você vai ligando, observa que aqui vai aparecendo esses recursos adicionados. Eles ficam todos aqui. Ou você pode desligar aqueles que você não quer usar. Então eu vou mostrar agora o primeiro, que é esse de coordenadas. Esse aqui. Se você olhar, ele já está habilitado aqui. E se eu vier aqui, eu desabilito ou habilito. Eu particularmente não uso muito essa informação, mas pode ser útil para alguém. Aqui ele está desabilitado, você vê que os números estão fixos. Se você clicar mais uma vez, ele desabilitou definitivamente e ele não está mostrando nenhuma coordenada. Se você clicar de novo, ele fica habilitado e desabilitado. Habilitado. Uma vez que ele está habilitado, conforme você mexe o cursor na tela, ele vai mostrando a coordenada da mira do cursor
naquela região. Como eu não uso isso, eu vou desabilitar. O próximo recurso que eu vou apresentar é a grade. Então eu estou desabilitando as coordenadas, desabilitei esse espaço de modelo que eu não vou usar e vou apresentar a grade. Esse eu vou deixar habilitado porque ele diz respeito a esse botãozinho que está aqui. Ele está com uma leve cor azul. É muito interessante porque você vê que o fundo da tela ele mostra um quadriculado. E esse botão é exatamente para desligar ou ligar esse quadriculado. Esse quadriculado ele é interessante que ele pode ajudar no desenho de algumas coisas, na definição de alguma parte do desenho, e você pode desabilitar. Os valores da grade podem ser ajustados através desse botão, esse pequeno triângulo aqui, e você clicando aqui em configurações de ajuste. Então está aqui a grade, o F7 do teclado é a tecla que você também pode usar. Em vez de clicar nesse botão azul, você pode pressionar a tecla F7 do teclado, que ela tem a mesma função. E aqui então você pode ajustar o espaçamento da grade. Aqui está de 10 em 10 milímetros. E de cada 5 linhas ele pinta uma de uma cor um pouquinho mais escura. Então vocês podem ver aqui que tem linhas mais claras e de cada 5 linhas ele imprime essa linha mais escura aqui formando um quadrado maior. Como eu mostrei a grade, nós podemos também alterar a forma como essa grade é apresentada. Ela pode ser apresentada em linhas ou digitando este comando grid style e colocando o 0, nós ajustamos para linha, ou grid style igual a 1, nós ajustamos para pontos. Então eu vou digitar aqui grid. Ele já deu, quando eu coloquei grid, ele já me deu a sugestão do comando aqui, basta clicar. Veja que ele está em 0, vou colocar 1. E aí, foi substituído por pequenos pontos aqui na tela. Esses pontos estão entre aquelas linhas maiores que ela mostrava em cores mais escuras. É interessante isso, por exemplo, quando nós vamos desenhar um circuito impresso, uma placa, por exemplo, a gente pode usar esses pontinhos, como eu vou mostrar futuramente. O próximo comando é o modo Snap ou modo Ajuste. São a mesma coisa, esse modo Snap ou modo Ajuste, que também pode ser acessado pela tecla F9 do teclado. Esse botão ele está aqui ao lado do botão do modo Grade. Esse modo Ajuste também é possível configurar através desse botão aqui. Então nós temos aqui espaçamento de snap de 10 em 10. Eu posso setar o espaçamento x e y igual. Normalmente nós adotamos o espaçamento igual aqui. Ok. Qual que é a diferença de desenhar com snap ligado e com snap desligado? Utilizando então o comando linha, vou verificar que eu posso clicar livremente os limites da linha em qualquer ponto que eu queira. Com o snap ligado, vou lá no comando linha e vou especificar o ponto da linha. Veja que eu não consigo clicar a linha em um ponto que não seja os pontos definidos pelo snap. Veja que eu só consigo ligar esses pontos que estão definidos na tela. Isso muitas vezes
pode levar o usuário a induzir que o computador está travando, quando na verdade é um recurso do software. Eu vou ligar o grid para a gente ver o grid style. Vamos colocar 0 para que apareça a linha e vai ficar mais evidente isso. Veja que a mira do cursor ele só se posiciona nos pontos definidos pelos cruzamentos das linhas da grade. Se eu desligar o snap aqui no botãozinho azul, percebe que agora eu consigo clicar em qualquer ponto que eu queira. Então, essa é a forma de trabalhar do modo grade em conjunto com o grid style e em conjunto com o modo de ajuste. A próxima funcionalidade que eu vou apresentar é essa entrada dinâmica, que é o Dim Mode. Essa entrada dinâmica ela é especificada por esse botão aqui, Dim Mode. Vamos ver como que funciona esse Dim Mode. Eu vou fazer uma linha e vou ligar esse Dim Mode. Então veja que o meu cursor ele já está com uma etiqueta grudada no cursor. E a cada momento que eu arrasto o cursor, ele vai me mostrando o comprimento da linha que eu estou fazendo e o ângulo que ela está fazendo com a horizontal. Novamente. Então veja, isso ele está consumindo recursos gráficos do computador para mostrar essas facilidades que ele tem para a gente. No entanto, se o computador ele tem uma placa gráfica um pouco mais antiga ou um processamento um pouco defasado, uma quantidade de memória um pouco menor, isso vai gerar esses pulos que o cursor está dando também. Ele vem a travar, assim como parecia que o computador estava travando com o snap ligado. Então nós podemos desligar essa opção com essa opção de mode desligada. Vocês veem que o mouse desliza mais suavemente. Ele não apresenta aquelas informações, mas eu prefiro trabalhar dessa forma com o mouse mais suave. Outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês é aqui o modo orto. O modo orto ele está apresentado neste botãozinho aqui. Caso ele não esteja aparecendo nessa barra, basta vir até aqui o canto, nessas 3 barrinhas horizontais de personalização, clicar aqui e procurar pelo modo orto aqui e habilitá-lo. Uma vez habilitado, nós podemos utilizá-lo aqui. O modo orto funciona da seguinte maneira. Eu clico aqui em linha, por exemplo, venho aqui até a tela gráfica e clico num ponto e vou fazer a linha. Veja que conforme eu puxo o mouse, o cursor acompanha, mas a linha não acompanha a minha mira do mouse. Ela só sai uma linha horizontal. Caso eu queira, eu também consigo fazer uma linha aqui a 90 graus, ou a 180 graus, ou a 270 graus, ou 360 graus, que coincide com o 0 grau. Muitas das vezes o fato do cursor estar se comportando dessa maneira pode dar a impressão que o programa está travando, quando não é o caso. Então, se você achar que o computador está travando, tem alguma coisa estranha, dê uma olhada aqui nesse comando orto, que também é acionado pela tecla F8 do teclado. Uma vez que eu desabilitei essa opção aqui, eu consigo fazer uma linha com qualquer inclinação. Para que serve o modo orto?
O modo orto serve exatamente para que nós consigamos fazer linhas exatamente horizontais ou exatamente verticais. Então é interessante usar o modo orto. Quando você precisar, aperta a tecla F8, vou fazer uma linha horizontal, aperta a tecla do teclado ou aciono por aqui. Uma vez acionada, ela sai perfeitamente na horizontal. Agora eu quero fazer uma linha inclinada. Venho até aqui, desabilito e faço a linha inclinada normalmente. A próxima ferramenta que eu vou apresentar é essa ferramenta para desenho isométrico. Essa ferramenta para desenho isométrico é muito interessante. Ela se situa nesse botão aqui. E se eu clicar aqui ao lado, nessa setinha preta, ela me abre 3 opções de plano isométrico. Eu vou começar selecionando este plano aqui. Esse recurso é muito interessante porque assim que eu o aciono, o meu cursor passa a ter aquela forma isométrica dos ângulos de 30 graus. Então fica fácil para eu desenhar perspectivas, por exemplo. Vou pegar o comando linha, eu vou clicar aqui. Eu vou usar o comando orto para travar. Olha aí o comando orto de novo, interessante. Para travar essa linha exatamente no ângulo isométrico. Eu fiz aqui, aqui. Vou fechar aqui e fechar aqui. Pronto. Sobrou essas pontas aqui que eu posso cortá-las com o comando aparar. Seleciono essas duas, Enter. Clico aqui nessa ponta e nessa ponta. Eu tenho uma base de uma peça isométrica. Agora eu preciso levantar as linhas verticais aqui para fazer esse paralelepípedo. Eu não consigo fazer a vertical com essa disposição do cursor, então eu vou trocar a disposição aqui usando essa aqui, por exemplo. Então agora veja que a linha verde ficou na vertical. Eu consigo clicar no comando linha, clicar aqui, clico aqui, Enter, clico Enter para voltar ao comando, clico aqui e aqui. Veja que agora eu queria fazer essas linhas nesse sentido e o cursor não me permite. Então eu venho aqui, troco a posição do cursor para esse, por exemplo. Vou lá no comando linha, clico aqui na intersecção dessas linhas, faço essa linha aqui, dou Enter para voltar ao comando linha, clico aqui, faço essa linha. Meu cursor tem a linha verde na vertical, então eu consigo fazer essa linha vertical. Enter, Enter de novo para voltar ao comando. Clico aqui, Enter para finalizar o comando. Novamente eu preciso fechar aqui com uma linha. Eu escolho um cursor que dê o ângulo que me interessa. Esse aqui, por exemplo. Vou lá no comando linha. Clico aqui e fecho aqui, Enter. Vou utilizar o comando aparar novamente. Eu vou selecionar toda a peça, porque assim fica fácil eu aparar cada uma das pontinhas. Selecionei toda a peça, dou Enter. Agora eu vou clicando nas pontas que sobraram aqui no desenho. Veja que essa peça ela não tem necessidade dessa linha, não tem necessidade dessa linha e não tem necessidade dessa linha, que elas estão escondidas na parte de trás da peça. Eu selecionei as três, venho aqui em apagar, clico e finalizo o comando. E aí eu tenho uma peça em perspectiva, usando
essa ferramenta de desenho isométrico. Para voltar o meu cursor à posição normal, simplesmente eu clico sobre esse ícone colorido, ele deixa de ser colorido, passa a ficar nessa forma cinza de desabilitado e o meu cursor agora na tela voltou ao padrão. A última ferramenta que eu vou apresentar nessa aula é essa de espessura de linha. A espessura de linha ela pode ser apresentada através deste botão aqui. Uma vez que nós já tenhamos configurado a espessura de linha na camada, conforme a gente viu no vídeo anterior, aqui na camada, nas propriedades, nós temos a espessura de linha definida aqui para 0,35 milímetros. Nós podemos representar na tela a espessura dessa linha, clicando neste botão. E aí então nós temos o nosso desenho em perspectiva isométrica, com as linhas do contorno reforçadas, assim como nós aprendemos lá nas aulas de desenho técnico. Uma vez que nós já abordamos alguns pontos da configuração do ambiente do trabalho, passaremos agora ao desenho de um formato A3. Assim como na aula passada, nós vimos o desenho de um formato A4, agora nós vamos ver um formato A3 e também faremos o desenho da legenda neste formato A3. Verifique que as dimensões do formato A3 estão relacionadas com as dimensões do formato A4. Da seguinte maneira, a altura do formato A3 é 297 milímetros, exatamente igual à altura do formato A4. E o comprimento aqui do formato A3 é 420 milímetros, que é exatamente o dobro do comprimento aqui do formato A4. As margens são 7 milímetros, superior, inferior e direita, e 25 milímetros na margem esquerda. O espaço destinado à legenda tem 178 milímetros nesse sentido e 35 milímetros de altura. Estamos de volta na tela gráfica do AutoCAD e aqui na tela gráfica do AutoCAD nós iniciaremos o desenho do formato A3. Nós faremos esse desenho um pouco diferente da forma como fizemos o formato A4. Nós vamos usar essa ferramenta de retângulo. Vou clicar aqui e em vez de clicar na tela, o início do retângulo, eu vou digitar aqui a coordenada do início desse retângulo. Eu quero que esse retângulo comece na coordenada 0,0. Digito aqui embaixo 0,0 e dou Enter. Agora eu preciso especificar o segundo ponto do retângulo. Eu considerei que o 0,0 está nesse ponto. Então, o próximo ponto será esse ponto aqui em cima, cujas coordenadas são 420 na direção X e 297 na direção Y. Então eu vou digitar esses valores lá na linha de comandos do AutoCAD. Então eu vou digitar os valores aqui, 420 em X, 297 em Y. Enter. Veja, o retângulo saiu aqui no cantinho bem escondido. Vamos usar esse comando de zoom para centralizá-lo na tela. Agora nós vamos fazer a margem.
para fazer a margem, eu vou usar esse comando, que é o deslocamento. Eu sei que as margens têm 7 milímetros. Enter. Clico aqui e clico na parte de dentro do retângulo e ele fez 7 milímetros para mim aqui à direita e aqui embaixo e aqui à esquerda também. Enter para finalizar. Veja que à esquerda ele tem 25, então eu vou apagar aquela linha de 7 e vou fazer a de 25. Se eu clicar aqui em apagar e selecionar aqui, veja que ele pegou toda a margem que eu já fiz. Então eu não vou conseguir apagar dessa forma. Ele apagou tudo. Vou clicar nesse botãozinho aqui para desfazer o que eu apaguei. E vou clicar nesse botão que é explodir. Vou clicar sobre essa linha aqui, que na verdade representa todo o retângulo, e vou dar Enter. Então agora, a partir desse momento, eu consigo clicar sobre essa linha e apagá-la individualmente. Agora eu vou clicar novamente aqui em deslocamento, vou digitar a distância de 25 aqui, que é a distância correta dessa margem, e clicar para cá. Veja que novamente ele desenhou o retângulo completo. Então, nessa hora eu posso clicar em explodir, clicar sobre esse retângulo, Enter para explodir, e aí eu vou apagar as linhas que não me interessam. Veja agora que eu precisava consertar isso aqui. Eu posso consertar isso da seguinte maneira. Eu venho aqui, estender. Aqui embaixo ele está pedindo para eu selecionar o objeto. Eu quero estender esse objeto até esse. Então eu clico aqui. Enter. Agora eu clico nessa ponta. Veja que ele completa até lá onde eu quero. Enter. Agora ficou sobrando uma ponta aqui. Então, eu venho aqui e vou aparar. Novamente, eu seleciono essa linha, que eu quero que ela seja o limite da outra linha superior aqui. Enter. E agora eu venho aqui e ele me mostra a ponta que eu quero apagar. Aqui. Enter. Aqui eu mostrei para vocês como acertar o comprimento das linhas, ajustar essa intersecção, usando os comandos aparar e estender. Aqui embaixo eu vou ensinar um novo jeito de fazer, que na verdade é um pequeno truque. Veja como a gente pode fazer isso. Nós temos esse comando que chama a concorde. Ele serve para arredondar a intersecção entre linhas. Veja como eu posso usar esse comando para consertar aquela falha lá embaixo. Vou clicar em concorde. Ele tem várias opções aqui, uma delas é raio. Eu vou digitar R de raio, aqui, Enter. E vou deixar o raio como 0. Olha aqui, ó, 0. Enter. E eu vou clicar nesta linha e nesta linha. Veja que automaticamente ele corrigiu de uma maneira mais fácil do que ficar usando esses dois comandos aqui. Nós temos aqui então definida a nossa margem e o limite da nossa folha A3. O próximo passo é definir o espaço da legenda. Relembrando, o espaço da legenda ela tem 178 por 35. Então eu vou usar o comando deslocamento. Vou digitar aqui 178, Enter. Seleciono esta linha, coloco
aqui para a esquerda, Enter, Enter de novo, que ele retorna o último comando digitado. Eu não preciso pegar lá em cima no menu. Veja aqui embaixo, ele já está com o deslocamento ativado. E aí eu digito a nova distância, que é 35, Enter, que é a altura da legenda a partir desta linha aqui para cima. Enter, finaliza. Aqui ficou sobrando essa linha e aqui ficou sobrando esta linha. Eu posso usar aquele recurso do arredondamento que nós já vimos e clicar nessa linha e nessa linha aqui, e temos reservado o espaço da legenda. Uma vez que nós já estamos com o formato A3 definido, com a linha de corte, as margens e a legenda definidos, vamos proceder ao detalhamento da legenda. Para isso nós vamos aqui em janela de zoom, vamos dar uma olhada mais detalhada nessa região da legenda. Aqui nós vemos que a altura da legenda é 35 milímetros, ou seja, dessa linha mais escura aqui de baixo até essa linha mais escura aqui de cima, nós temos 35 milímetros. Nós temos aqui então um espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, 5 espaços. Ou seja, 35 milímetros dividido por 5, nós temos que a distância entre cada linha que forma esses espaços é igual a 7 milímetros. Então nós podemos dar o comando de deslocamento, digitar a distância aqui de 7 milímetros, clicar sobre esta linha, clicar aqui para baixo, 1, 2, 3, 4 e a quinta não precisa, que já coincide com essa. Enter para finalizar o comando. Nós temos definido os espaços para preenchimento da legenda. O próximo passo é colocar o logotipo. A colocação do logotipo na legenda, ele pode ser feito naquele esquema Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou dar Ctrl+C nesse logotipo que está aqui e agora Ctrl+V. Vou posicioná-lo em qualquer lugar, porque eu vou mover, clico sobre o logotipo, Enter, pego pelo canto superior esquerdo e coloco neste canto superior esquerdo. Note que o logotipo ficou desproporcional na legenda, então eu vou ajustar a escala. Clico sobre o logotipo, Enter. Ele pede aqui embaixo para eu especificar o ponto base. O ponto base sempre vai ser esse canto superior esquerdo. Veja que eu já consigo mudar o tamanho. No entanto, eu quero, em vez de especificar o fator de escala, eu quero usar uma referência. Clico sobre esse botão. E aí ele pede para eu especificar o comprimento. Eu vou clicar novamente sobre este canto. E agora sobre este canto inferior. E fazer com que ele fique nessa posição coincidente com essa linha aqui. Ok, agora eu faço uma linha vertical daqui até aqui embaixo, finalizo o comando e agora eu vou usar o comando aparar, clico nesta linha, Enter, e vou aparar o resto dessa linha que ela está ali, veja, embaixo do logotipo. Corto aqui, essa aqui é a mesma coisa, venho aqui, corto essa ponta. E aqui também, porque esse é o espaço da escala. Então eu vou apagar essa linha aqui. Enter para finalizar o comando. Muito bem. Agora eu vou fazer essa linha aqui e essa linha aqui. Veja que essa distância eu posso usar aproximadamente 25 milímetros, que
que é o que eu vou colocar no meu desenho. Então, vou pegar deslocamento, digito aqui embaixo 25 milímetros, Enter, essa linha para cá, essa linha para cá. Veja que essa linha do título do trabalho, ela não tem esse traço aqui, ela vem até essa região. Esse quadrado, ele não tem essa linha aqui. E aqui eu vou fechar com essa linha e criar um campo para a nota. Então eu vou no comando aparar, selecionar esta linha e esta linha. Enter. Cortar esta ponta, essa também, esta aqui e esta aqui. Pronto, os espaços da legenda estão definidos. Agora eu vou dar um zoom aqui nessa região e vou fazer o símbolo da projeção ortogonal em primeiro diédro. Vou clicar aqui, puxar uma linha horizontal. Aqui. Essa linha vai ser uma linha de centro futuramente, uma linha vertical aqui, ligar o orto, aqui. Enter para finalizar o comando, comando círculo, círculo menor, Enter para voltar ao comando, o círculo maior, uma linha vertical aqui e uma linha vertical aqui. Eu não vou medir isso aqui, eu vou traçar essa representação com base nas medidas que eu fiz aqui. Para isso eu pego o comando linha, no cruzamento aqui, puxo aqui para cá, Enter, Enter de novo, no cruzamento aqui, puxo para cá, clico, Enter para finalizar o comando, Enter para voltar ao comando linha, veja aqui embaixo, ele sempre volta o último. Nesse cruzamento aqui, eu puxo até esta linha, Enter, Enter de novo, no cruzamento aqui, eu puxo até esta linha, Enter de novo, ligo este cruzamento com este, Enter, Enter de novo, ligo este cruzamento com este, Enter de novo, apagar esta linha, esta e esta, Enter. E agora o comando concorde, raio, aqui no botão R, 0, Enter, clico aqui e aqui, Enter para voltar ao comando, aqui e aqui, Enter para voltar ao comando, aqui, Enter para voltar ao comando, aqui e aqui. Veja que interessante que eu não precisei medir, eu só usei a parte geométrica para definir essa figura. Não é interessante que aqui fique sobrando essa linha e nem aqui. Eu vou usar um comando que chama quebrar, que ele está aqui. Clico nesse ponto e clico aqui à esquerda para quebrar o que estiver à esquerda. Enter para voltar ao comando. Clico nesse ponto, clico aqui à direita para quebrar o que estiver à direita. E agora eu vou clicar aqui e dar um zoom estendido. Minha legenda está quase completa. É importante salvar regularmente para não perder o desenho. Agora o que nós precisamos é inserir os textos da legenda. Vamos dar um zoom, janela. Vemos mais detalhadamente essa região. E aqui nós temos o comando texto, que é a opção de linha única. Aqui embaixo ele pede para eu especificar o ponto inicial do texto.
Eu posso clicar em qualquer parte e movimentar o texto para onde eu quiser depois. Cliquei aqui, ele pede a altura do texto. A altura do texto eu vou por 1,5 milímetros, Enter. E agora ele pede o ângulo de rotação do texto. Ou seja, eu quero que ele seja na horizontal, ângulo 0. Agora ele está piscando para eu escrever o texto. Vou escrever escala. ESC para finalizar o comando. Agora que o texto está escrito, eu vou movimentar para a posição correta. Mas veja que quando eu clico sobre o texto, ele tem um quadradinho só na parte inferior. Eu queria alinhar esse texto pela parte superior. Para isso, eu venho aqui em Modificar, Propriedades, Justificar, onde está escrito esquerda, eu vou colocar superior esquerda. Veja que agora ele tem um quadradinho na parte superior também. Posso fechar esse aqui. Clico no quadradinho da parte superior e coloco aqui na posição. Dando um zoom aqui, veja que o texto ficou colado na linha. Eu vou movimentar, mover esse texto. Já selecionei o objeto, Enter. O ponto base vai ser esse ponto aqui. E agora eu vou fazer uma movimentação usando coordenadas relativas. O que é isso? A partir desse ponto eu quero andar meio milímetro para a direita e meio milímetro para baixo. Para entrar coordenada relativa, eu digito arroba. Agora a coordenada 0,5 em x, vírgula, 0,5 em y. Só que veja, em y eu quero que ele desça. Para que ele desça, eu tenho que entrar um sinal de negativo. Menos 0,5. Enter. E aí o texto ficou na posição desejada. Agora eu vou pegar esse texto e copiá-lo nas outras posições. Comando copiar, seleciono o texto, Enter, ponto base é esse aqui, vou desligar o Word aqui embaixo, fica mais visível a cópia, e vou clicar nos pontos onde eu quero Enter para finalizar o comando. Veja que interessante, eu não precisei definir altura nem posição, porque ele já pegou do texto anterior. A única coisa que eu preciso é editar os nomes, que são título do trabalho, nome da peça e número do desenho. Clico aqui 2 vezes. Título do trabalho, nome da peça, data, ESC para finalizar o comando, salvar regularmente. Aqui nós temos então os campos da legenda preenchidos. Uma vez definida a legenda, nós podemos agregar mais alguns recursos, como por exemplo, criarmos alguns campos que automatizem o preenchimento da legenda pelo usuário. Para isso nós vamos criar um atributo. O atributo ele é dado aqui nessa parte bloco
esse primeiro desenho, que é uma etiqueta, atributo. Eu vou criar um atributo para a escala. O identificador será ESC, o prompt escala, 2 pontos, e o valor padrão 1:1. Quando o usuário não preencher nada, a escala padrão vai ser 1:1. Eu quero que essa escala ela seja centralizada. Então ela vai ficar centralizada pela parte inferior central do texto. Clico aqui. Eu quero configurar a altura do texto para 5 milímetros. Como a escala é importante, eu vou dar uma letra maior para que ela fique bem visível. Ok. E aí então eu vou clicar aqui. Eu gostaria que ficasse centralizado. Para isso eu vou criar uma linha. Shift do teclado, botão direito do mouse, ponto do meio. Vou pegar o ponto do meio dessa linha, projetar aqui embaixo. Vou usar o orto para ela sair perpendicular aqui. ESC. Clico aqui no texto, pego esse quadradinho e faço ele ficar aqui na intersecção entre essas duas linhas. ESC. E clico sobre a linha e apago. Da mesma forma, eu vou criar as etiquetas, os atributos, os campos para cada um desses dados da legenda. Eu vou lá em bloco, criar um atributo. O identificador vai ser tit de título. O prompt vai ser título do trabalho, 2 pontos, e não tem padrão. A altura do texto vai ser 2,5 milímetros e a justificação vai ser esquerdo inferior. Aqui, inferior esquerdo. Ok. Então eu clico aqui. Ele ficou um pouco grudado aqui na esquerda. Eu vou mover. Clico aqui. Enter. Clico nesse ponto. Arroba 0,5 em X, vírgula. E em Y eu acho que está bom essa altura. Então eu vou pôr 0, ele não vai movimentar em Y. Pronto, ele já desgrudou aqui da margem. Da mesma forma que eu fiz com os textos, eu posso aproveitar esse atributo para preencher os outros. Então eu vou em copiar, seleciono este atributo, Enter, clico aqui no ponto base. E assim eu vou clicando em cada um de cada um. Enter para finalizar. Agora que eu terminei de copiar os atributos, eu preciso editar o identificador de cada um deles. Para isso eu venho aqui em modificar, propriedades. E aí eu seleciono cada uma dessas propriedades. Este aqui, por exemplo, vai ser o identificador aqui. Nome P de nome da peça, para não confundir com o nome do aluno, que está aqui embaixo. E o prompt vai ser nome da peça, 2 pontos. Agora eu posso clicar no próximo, que é esse aqui. Ele pegou os dois estão selecionados. E aqui o identificador ele fala varia, então eu não vou conseguir alterar. Eu preciso dar ESC. E agora sim
Eu clico aqui. O identificador desse vai ser número e o prompt número do desenho, 2 pontos. Clico fora aqui, ESC. O próximo, clico aqui. O identificador vai ser nome de, que é o nome do desenhista, e o prompt nome do desenhista, 2 pontos. ESC, curso, clico aqui, o identificador vai ser curso, prompt, curso, 2 pontos. Eu poderia colocar aqui como padrão já o nome técnico em automação industrial, mas eu vou deixar em branco porque aí o formato pode ser utilizado por outros cursos também. ESC, identificador, conjunto e prompt, conjunto, 2 pontos. ESC, revisão, identificador vai ser have, prompt, revisão, 2 pontos. ESC, identificador vai ser RA, o prompt vai ser matrícula ou RA, 2 pontos. ESC, clico aqui, identificador vai ser grupo, prompt, grupo, 2 pontos, ESC, aqui, identificador, data, prompt, data, 2 pontos, turma, identificador, turma, prompt, turma, 2 pontos, identificador, nota e o prompt, nota, 2 pontos. Posso fechar aqui essa janelinha e o meu formato já está definido. Zoom estendido e vou salvá-lo aqui. Para finalizar esse formato, seria interessante que ele tivesse aquelas configurações de camadas que a gente usou no formato A4. Seria o caso de nós criarmos todas aquelas camadas novamente. Mas existe um jeito, um truquezinho, que nós podemos utilizar e aproveitar o que foi feito no formato A4. Veja só como. Eu vou inserir, procurar, navego pelas minhas pastas até achar o formato A4, clico sobre ele, abrir, OK, clico ele aqui sobre o A3 em qualquer ponto. Quando eu faço isso, veja que ele trouxe junto com o formato A4 toda a definição das camadas. E isso é interessante, porque eu não preciso fazer novamente. Uma vez que eu não quero que esse formato A4 fique aqui, simplesmente vou lá em apagar, seleciono o formato, Enter. Eu apaguei o formato, porém as definições que ele trouxe ficaram aqui para mim. Agora, com o formato A3 pronto e com as camadas definidas, eu vou acertar a posição das linhas. Eu vou desabilitar aqui a espessura de linhas, que está habilitada, e vou definir que essas linhas do contorno, que são as linhas de corte da folha, elas ficarão na camada de linhas finas. Essas linhas da margem mais essa linha da legenda e essa linha da legenda aqui
elas ficarão na camada de linhas grossas, dando um zoom de janela aqui na legenda. Nós vamos definir que essas linhas internas da legenda aqui, mas essas verticais, ficarão na camada de linhas finas, ESC para finalizar o comando. Essa pequena linha aqui ficará na camada de linhas de centro, ESC para finalizar o comando. Essas linhas que definem o símbolo ficarão na camada de linha grossa, e os textos, selecionar um por um, ficarão na camada de texto, ESC para finalizar. É interessante notar que quando nós definimos a cor do texto para amarelo, nós estávamos trabalhando com o fundo preto. Com o fundo branco, não é interessante trabalhar com amarelo. Nós vamos aqui em propriedade da camada, aqui em texto, onde está amarelo, clicamos no quadradinho amarelo e podemos selecionar, por exemplo, a cor azul. Posso fechar aqui agora. E nosso formato está definido. Vamos lá para zoom estendido. Bem, é interessante agora nós abrirmos um novo desenho e usar esse formato. Como ele está pronto, eu posso fechar esse formato, está salvo, e vou começar um novo desenho. Vou iniciar um desenho. Eu vou desabilitar a grade. Eu vou fazer uma projeção ortogonal de uma peça aqui, que vai ser um retângulo. Está pronta a minha peça. E agora eu vou inserir o formato. Inserir, procurar, navego pelas minhas pastinhas, acho o meu formato A3, abrir. Eu posso especificar algumas coisas na tela. Uma coisa importante é especificar a escala na tela. Eu vou clicar aqui e explico em seguida o porquê disso aqui. Ok. E aí eu clico aqui. Veja, antes de clicar, que o meu formato ele está menor do que a peça. Então, essa peça eu teria que desenhar em escala. Em vez de eu fazer a peça reduzindo a escala, o mais fácil é fazer a peça um por um, sempre. E quando eu colocar o formato, eu amplio. Eu aumento o tamanho do formato. Para essa peça, o ideal é que o formato seja 10 vezes maior. Então eu vou clicar aqui. Aqui ele está pedindo a escala do formato. Então eu vou digitar aqui 10. Enter. E agora ele está pedindo o fator de escala em Y. Ou, se eu der Enter, ele obtém o mesmo da escala X. Posso dar Enter. Agora ele abre essa ficha que foram os atributos que eu defini quando criei o formato. Escala, veja que ele vem com a escala pré-preenchida, 1 para 1. O meu desenho é 1 para 1? Não. É 1 para 10. Então eu vou ter que corrigir aqui. 1 para 10. Título do trabalho: teste do formato A3. O nome da peça: retângulo. Data: hoje é dia 30/8. Turma: A.
E a nota eu posso deixar em branco. Ok. Vamos ajustar. Então veja que agora o formato ele ficou 10 vezes maior do que o desenho. Em vez de eu ficar fazendo conta para reduzir o desenho, eu faço o desenho sempre na escala natural. E na hora de pôr o formato, eu amplio o formato e agora eu posso movimentar a peça aqui dentro do formato. Faço a vista frontal, agora eu faria a vista lateral esquerda, poderia fazer a vista superior, cotar e fazer todo o procedimento. A parte interessante desse formato é quando a gente der um zoom aqui na legenda. Veja que interessante que ela já veio toda preenchida conforme a gente preencheu aquela tabelinha na inserção do formato. Com isso, a gente finaliza essa parte da criação do formato.